Hoje, a gente vai mergulhar no assunto que, olha, está agitando e muito os bastidores do poder lá em Brasília. O centro de tudo é uma delação premiada que pode ser uma verdadeira bomba. O dono do Banco Master está negociando um acordo que, segundo fontes, pode acabar implicando diretamente os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. E bem no meio desse furacão todo está o relator do caso, o ministro André Mendonça. A posição dele, pelo que dizem pessoas próximas, é bem clara. Ele não quer saber de pré-julgamentos, mas também não vai fechar os olhos se aparecerem provas concretas, mesmo que isso atinja seus colegas de tribunal. A tensão é altíssima e o cenário é de pura expectativa. Para acompanhar de perto este e outros temas cruciais como esse, já sabe, né? Inscreva-se no nosso canal. Mas sabe, para entender todo o ceticismo que existe em torno desse caso, a gente precisa dar um passo atrás. Existe um precedente lá de 2019 envolvendo o ex-governador Sérgio Cabral, que lança uma sombra de dúvida sobre o que pode acontecer agora. Naquela época, a denúncia do Sérgio Cabral era que o escritório da então esposa do Toffoli teria recebido 4 milhões de reais para ajudar a garantir decisões favoráveis a 2 prefeitos no TSE. Mas o que aconteceu? Bem, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que não tinha elementos suficientes para investigar e, no fim das contas, o próprio ministro Toffoli foi lá e arquivou a parte da delação que citava o nome dele. Pois é. A pergunta que fica no ar é justamente essa. Será que o passado vai ser um prólogo para o presente? Ou será que, desta vez, o final dessa história vai ser diferente? Então, vamos para as alegações de agora, que desenham uma teia bem complexa de conexões entre os ministros e o tal do Banco Master. As suspeitas, elas desenham 2 cenários que são quase um espelho um do outro. De um lado, Dias Toffoli. Uma decisão dele beneficia um prefeito lá de Itaguaí, logo depois que o Fundo de Previdência da cidade investiu uma bolada no Banco Master. Do outro lado, Alexandre de Moraes. Ele tira o governador Ibanez Rocha do inquérito do 8 de janeiro, logo após um banco do governo do Ibanez comprar o Banco Master. É essa cronologia, sabe? Uma coisa acontecendo logo depois da outra que acende o alerta máximo. E que bolada é essa? A gente está falando de 60 milhões de reais. Um número que, por si só, já chama bastante atenção. Já na ponta do Alexandre de Moraes, um contrato de 129 milhões de reais é apontado como sendo o elo principal com o dono do banco, o que, claro, deixa as suspeitas ainda mais densas. Mas esses números e essas alegações não surgem do nada. Eles explodem num cenário político que já está, digamos, incandescente, com consequências que podem ir muito longe. As repercussões políticas podem ser gigantescas em várias frentes. Primeiro, a dinâmica dentro do próprio STF. A percepção é que Toffoli e Moraes podem estar se isolando, o que testa a lealdade e o corporativismo da corte. Segundo, o fator eleitoral é explosivo. Uma delação homologada pertinho das eleições pode ser a munição perfeita que a oposição precisa para eleger senadores com uma pauta clara, o impeachment de ministros do Supremo. E terceiro, e talvez o mais importante, o que está em jogo é a própria credibilidade do tribunal. A instituição fica naquela sinuca de bico, protege os seus ou responde a uma sociedade que cobra por respostas, aprofundando a crise de confiança nas instituições. E é exatamente por causa desse barril de pólvora eleitoral que, nos bastidores, outros ministros do STF torcem para que essa delação seja resolvida rapidinho, ainda no primeiro semestre, para tentar limitar os danos e evitar que isso contamine ainda mais o debate político. E isso nos leva ao ponto central de toda essa história. Qual vai ser o desfecho? Nós vamos ver a justiça agir, doa a quem doer, ou vamos ver um movimento de autoproteção institucional? Toda a pressão recai sobre os ombros do André Mendonça e do Procurador-Geral da República. Eles estão literalmente caminhando numa corda bamba. Precisam agir com a prudência que os cargos exigem, mas ao mesmo tempo não podem simplesmente varrer para debaixo do tapete se aparecerem evidências, sob o risco de implodirem a própria credibilidade. E assim, a pergunta final ecoa aquele caso de 2019, mas com um peso ainda maior. Diante de todo esse histórico, a promessa de uma investigação séria e imparcial vai de fato prevalecer? Ou nós vamos assistir a mais um capítulo que reforça a percepção de que, lá no topo do poder, as regras são diferentes? A resposta não vai definir apenas o futuro de 2 ministros, mas sim o futuro da confiança na própria justiça do país.